Meus queridos, para o Senhor Jesus, eu quero nessa tarde dar aqui a continuidade sobre o assunto que eu estou comentando da Palavra de Deus, falando sobre a salvação do homem, começando pelo amor. E agora eu estarei indo para nós terminar esse assunto, indo para o nono ato da salvação do homem. Então, estaremos falando sobre a justificação e depois estaremos falando sobre a santificação. Então, quero nessa tarde dar continuidade aqui para ver se eu termino essa parte desse comentário e estava comentando sobre a palavra de Deus. A justificação. O nono ato da salvação do homem é a justificação. A justificação é o ato pelo qual o ser humano pecador são judicialmente declarados justos diante de Deus. Esta justificação, porém, é um ato exclusivo da graça de Deus, pelo qual Ele implanta nas pessoas que crê. Em Jesus, a graça de Cristo, ela declara isenta de culpa diante de Deus. Na justificação, Deus trata o homem arrependido de acordo com o método do seu mediador, Jesus Cristo. Então, veja bem que aqui nós estamos falando agora sobre o nono ato da salvação do homem. Então, o homem ele é justificado por Jesus quando ele se arrepende, porque nós já vim comentando sobre arrependimento e passamos também pela conversão, pela reconciliação, pela regeneração e agora estamos falando sobre a justificação. Então, o que significa uma pessoa justificada? Uma pessoa justificada é aquela pessoa que ela está isento da culpa. É o que estamos diante da palavra. Então, a palavra de Deus ela mostra para nós sobre a justificação. O homem ele é justificado porque ele foi alcançado pela um ato de Deus em Jesus. Então, a Bíblia ela deixa bem claro quando se trata desse assunto. É a palavra de Deus que está comentando para nós. Então nós vamos para um versículo da palavra de Deus, que ela está aqui em Romanos, no capítulo de número 3, no versículo 24, que vai falar sobre esse assunto também. Disse assim: sendo justificado gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus, ele nos justifica diante de Deus. Através de Jesus, Deus então nos recebe, porque Jesus ele fez um processo que ninguém poderia fazer. Então ele entra na vida do homem que crê, como diz aqui a palavra. Então isso é um ato de Deus operado no homem quando o homem crê. Quando o homem crê, então algo de Deus entra na vida do homem e o homem, reconhecendo o seu pecado, então ele se entrega para Deus porque Jesus o justificou. Ou seja, Jesus é que leva o homem a Deus. Então está agora diante de Deus porque Jesus o justificou. Ou seja, então está falando a palavra que o homem ele está isento de culpa pela graça, pela justiça. Então a justiça, Jesus é a justiça. Então, como Jesus é a justiça, ou seja, Jesus é justo, então a justiça em Jesus, porque Jesus faz a justiça. Jesus, a justiça de Cristo, ou seja, a justiça de Cristo, que é Jesus, e declara isenta a culpa diante de Deus. Ou seja, Jesus declara nós como culpado e inocente diante de Deus. Entendeu? A justificação é isso. O homem foi justificado diante de Deus da sua culpa.
do seu pecado, do seu mal. Por quê? Porque Jesus, ele entrou na vida do homem, e ele então entrando na vida do homem, porque nós lemos aqui, aquele que crê, a justiça de Deus opera nele, através de Jesus, e Jesus nos leva a Deus, porque ele é aquele que interferiu para levar o homem a Deus. Jesus interfere nessa condição para que o homem seja então justificado. Sendo justificado pela sua graça, então a graça de Jesus, ela nos justifica diante de Deus, porque Jesus é aquele que fez esse papel de intercessor. Jesus intercedeu pelo meu pecado, pelo teu pecado, e a justiça de Jesus opera, e agora então, através dele, entra a justificação do homem. Então, o homem é justificado porque ele reconheceu o seu pecado, e a graça de Deus, ela entra em ação através de Jesus. Então, o homem é justificado literalmente por Jesus. Em 1 de Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 30, Paulo confirma essa verdade. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. O raciocínio da justificação, que resume ainda no seguinte texto sagrado: aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Vejam aqui o que a Bíblia continua mostrando para nós quando se trata de que Jesus, ele foi aquele que interferiu. Jesus, ele entrou em ação para que isso pudesse acontecer na vida do homem. Então vamos ler o versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo número 30, que fala assim: vejam bem, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Tá vendo aí? Então o que acontece? Aqui Jesus, ele continua, a Bíblia mostrando para nós que essa ação, ela é divina. Essa ação da justificação do homem, ela só é feita através de Jesus. Ninguém mais pode fazer essa intercessão. Existem pessoas que, por falta de conversão e de conhecimento e de crença na crença da origem da Bíblia, eles falam que existe a outra pessoa que é intercessor, mas não existe outro intercessor entre Deus e o homem para que ele pode ser salvo. Não, é Jesus que intercede para que o homem se salva. Não existe outra pessoa, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas, a qual pode interceder para o homem ser salvo. Só Jesus. Então Jesus, ele é aquele que traz para nós, entendeu? Aquilo que o homem precisa, ser justificado. Ele é a razão da nossa justificação. Jesus é o único que pode nos justificar diante de Deus. Essa é a sabedoria, essa é a justiça, essa é a santificação e essa é a redenção. Jesus, ele é a sabedoria de Deus, Jesus é a justiça, Jesus é a santificação e ele é a redenção. Ou seja, Jesus, ele é justo, Jesus tem sabedoria, Jesus, ele é aquele que nos justifica e Jesus é a nossa redenção, entendeu? Então, a santificação a santificação, ela vem através, que nós vamos comentar daqui a pouco sobre a santificação. E aqui já está a Bíblia fazendo um resumo de sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então nós fomos justificados. E agora nós estamos falando na palavra de Deus, estamos falando sobre que a justificação, ela é o ato, o nono da salvação do homem. O nono que está comentando agora, o nono ato da salvação do homem, que é a justificação. Então a justificação é aquilo que nos leva a Deus através de Jesus pela sua graça. Aqueles que crêem, claro, porque se o homem não crê,
tudo que está falando aqui que Jesus faz por nós, ela só tem validade se você crer. Se você dizer, eu não creio em Jesus, ou eu creio em Deus e não creio em Jesus, ou eu creio em Jesus e não creio em Deus, ou eu creio em Deus e não creio na Bíblia, ou eu creio na Bíblia e não creio em Jesus nem em Deus, então isso não resolve nada. Isso aí é algo que o homem pode até falar, porém, isso não resolve nada, não justifica nada. Se você não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê no Espírito Santo e não crê na Bíblia e nem nos anjos, então você pode abrir um buraco e enfiar a cabeça dentro, porque não tem o que se fazer. Ou crê ou não crê, porque a Bíblia está falando aqui que essa justificação está falando aqueles que crê em Jesus, que crê na justiça de Jesus e que crê que Jesus pode justificar você diante de Deus, porque não existe outro que possa interceder. A palavra justificação aqui está falando que é aquele que intercede. Jesus, ele intercede diante de Deus pelo homem, ou seja, quando Deus vê o sacrifício que Jesus fez na cruz para salvar o homem, então Deus aceita o homem perdoado em Jesus. Quando o homem ele é perdoado por Jesus, isso que significa que ele foi justificado porque ele creu em Jesus, e então Deus aceita ele porque ele creu no sacrifício que Jesus fez por ele. Então isso se chama justificação, ok? É isso aí que a Bíblia está mostrando para nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, a justificação do pecador, veja bem, ó, a justificação do pecador, além de se tornar quite, tá vendo? Isento de culpa, quite isento de culpa, perante o tribunal divino, traz paz judicial perante o supremo juiz do universo. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui para o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de 21. Vamos ver o que a palavra está mostrando aqui para nós. Porque aqui é a palavra de Deus, ela nos ensina, porque ela é verdade. Então, está escrito assim, ó, vejam, que a Bíblia, ela nos mostra quando está falando sobre o assunto da justificação, que o homem é justificado. Então, vejam bem, ó, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vê se você consegue entender. A Bíblia está falando o seguinte, Jesus, ele é Deus. Jesus nunca errou, nunca pecou. Mas a Bíblia está falando aqui que ele se fez como se fosse, ele não pecou, ele não errou, ele é santo e ele é Deus. Só que Jesus ele fez um papel que ninguém poderia fazer, para assumir a nossa culpa. Veja o que a Bíblia está falando, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Está entendendo o que a Bíblia está falando? Ou seja, a Bíblia está falando o seguinte, que Jesus, sendo Deus, ele não conheceu o pecado, ou seja, ele nunca pecou, mas ele fez pecado por nós, para que nós pudéssemos sermos justificados diante de Deus. Entende o que houve? É isso que a Bíblia está falando. Ele não conheceu o pecado, ou seja, Jesus nunca pecou, nunca praticou o pecado, Jesus não sabe o que é o pecado, mas ele se fez pecado por nós, ou seja, ele assumiu a minha culpa, ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o meu pecado, e por causa que ele assumiu o meu pecado, então ele pode me levar a Deus, ele pode me justificar diante de Deus, porque ele não conheceu o pecado, eu sou o pecador, ele me levou diante de Deus pela sua justiça, porque ele é Deus, ele é santo. Se ele é santo, ele é justiça, e pela sua justiça, pela sua santidade, ele então assumiu o lugar dos pecadores, e então, porque ele assumiu o lugar dos pecadores, então ele tem condição de então apresentar um pecador arrependido, aquele que crê a Deus. Somente Jesus e mais ninguém, certo? Não fica você pensando que alguém, além de Jesus, pode interceder você a Deus, que não tem ninguém que possa fazer isso, somente Jesus. Ele não pecou, mas ele assumiu o pecado de toda a humanidade. Aquele que crê,
ele é justificado diante de Deus por Jesus, entende? É isso que a Bíblia está nos mostrando quando se trata da justificação, tá certo? Então, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos então para esse versículo também, porque a Bíblia ela deixa bem claro quando se trata desse assunto. Porque a justificação é um ato de justiça que Jesus fez para que o homem pudesse ser, então, alcançado. E é a razão de que as pessoas, muitos não entendem isso, então ele nunca vai crer, pois ele não recebe a palavra de Deus. Então vejam que a Bíblia ela está falando para nós quando se trata disso. Está escrito assim na palavra de Deus. Veja bem, ó. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Então, se o homem não crê que Jesus é essa justiça, que Jesus é esse intercessor, que Jesus é o único que tem essa capacidade, que nunca pecou, nunca errou, para que ele pudesse perdoar o homem, porque um pecador não pode perdoar o outro para ser salvo. Então, se o homem pudesse perdoar o outro para ser salvo, não precisava Jesus morrer na cruz. O processo de Jesus morrer na cruz foi porque ele era o único específico que poderia fazer isso pelo homem. Então, ninguém mais é digno de fazer isso. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se eu não crer, se eu não acredito que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens, não adianta nem falar em Deus, nem perguntar por Deus, porque Deus nunca vai te ouvir. Deus aceita o pecador através de Jesus. Jesus é ele que liga o homem a Deus. Jesus é que faz esse elo. Jesus é que faz essa aliança, levando o homem a Deus. Mas para isso acontecer é necessário que o homem crê. É necessário que ele entenda que ele errou e que ele é pecador e que Jesus é o único que tem essa capacidade de levar o homem a Deus. Então vejam bem que a Bíblia está falando que o homem, para ter paz com Deus, é necessário que só por Jesus. E tem mais, ele tem que crer que Jesus é essa pessoa linda e gloriosa que intercede pelos nossos pecados a Deus. Ou seja, se Jesus não entrasse em ação para perdoar o homem nunca seria salvo. Por isso a salvação do homem, ela depende literalmente 100% de Jesus. E ponto final. Então a justificação é isso. Jesus pagou o preço por nós. Então nós fomos justificados em Jesus pela sua graça. E agora em Jesus, ele então faz com que tenhamos a paz com Deus através de Jesus Cristo, que é o único Senhor e intercessor do homem. Então o homem ele tem Jesus, se ele crê em Jesus, ele tem Jesus como seu intercessor, tá certo? Então aí fica agora aí o nono ato da salvação do homem, que está falando da justificação, e eu quero entrar agora na última parte, que é a 10ª parte, que vai falar sobre a santificação, que é depois que o homem ele é justificado, ele passa agora para, depois da justificação, ele foi perdoado, foi aceito por Deus em Jesus, e agora entra o processo que a Bíblia vai falar sobre a santificação. Então nós iremos comentar sobre a santificação do homem. É isso que nós vamos comentar também. E gostaria que você desse um like aí, vê o vídeo, compartilha. O meu abraço.